O vídeo já começa assim. Esse é o nosso lado da história. Isso não é um vídeo resposta. Vambora? Isso aqui é um vídeo para minha comunidade, para galera que acompanha o Flow e para quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar para ela que eu não sou ladrão e que eu não sou... Polêmicas, hein? Polêmicas. Isso aí foi depois que o Monark começou a falar que o Igor tava tirando uma nota e não pagava ele, né? Sou caloteiro e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então vamos. E a gente sabe que não é isso porque o vídeo já passou de 6 milhões de visualizações. Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, se você ver esse vídeo aqui, provavelmente você vai ver pela thumb, porque essa thumb que eu coloquei chamou minha atenção, pra falar a verdade. É bem no início do vídeo, né? Você vê que eu não tô de palhaçada, hein, louco? Mas vamos ver aqui a versão dele, tá? Eu já vi meio que por cima. Ele vai falar também do Serjão dos Foguetes, que... Porra, gordinho parece que não é tão gente boa assim, né? Mas eu gosto do Serjão, né? Eu gosto do Monark também, gosto do Igor também. Tem gente que odeia os caras, mas... Sei lá. Vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. Ele sempre tá numa fase esquisita, né? Em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. Pô, GTA também que vou te falar, hein, mano. GTA, o 6 é bem top, né? Já vi uns vídeos já surreal, louco. Surreal. Eu sou fã de GTA, gosto. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? Pô, tá legal esse cenário aí, né? É um cenário novo, parece. E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, ele tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives? Mano, pela percepção do Igor, é como assim, você vê seu amigo todo fudido, se afundando, aí você fala, mano, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma parada juntos. Porque você vê potencial no cara pra depois, tá ligado? Acontecer toda essa treta e virar aí um caso de Belo e Denison. Dele, do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. E aí ele traz testemunhas, né? Sem contar o dia a dia dos funcionários, a galera que trabalhava lá dentro, tipo, backstage, né? Então, ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Jean as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela.
E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Dizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. Isso nunca foi uma questão. Como tem que ser, né? Ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc. Não sei o que. Não faz nenhum sentido. Já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo... Distorção da realidade, tá? Olha, não diga inverdades. Diga distorção da realidade. O que ele tinha nessa época... Talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Normal. Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho. Ou seja, tem mais um cara na parada, entende? Então, assim, tem uma terceira visão dos fatos aí, tá ligado? Bom, até aqui rendeu, né, galera? Acho que tá bom. E se esse vídeo tiver 3 visualizações, eu trago outro. Vai que um dia tem um comentário. Roda a vinheta! Foi destruir tudo. A construção... Sorprende a las empresas con un currículum profesional de cvwizard.es y resalta entre los demás.